Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem, de saúde. Tenham tido muito cuidado para não se deixarem infectar e contaminar com a doença Covid-19, para não apanharem o vírus, não passarem para os vossos familiares, vossos filhos, pais, avós, vossos irmãos, vossos amigos. Tenham tido cuidado para não se deixarem infectar e que tenham tido a sorte de não serem infectados e de estarem todos saudáveis e de boa saúde. E por serem prudentes e cuidadosos e seguirem as regras de distanciamento social, de 2 metros afastado de qualquer pessoa, mesmo que tenha máscara, não se aproximem de pessoas, mesmo com máscara, mesmo que a pessoa tenha máscara, não se aproximem dela a menos de 2 metros. Mantenham 2 metros de distância das pessoas, mesmo que elas estejam com máscara. Porque o vírus pode passar de muitas formas para o corpo de outras pessoas, a roupa, o vestuário, a cara, as mãos das outras pessoas. Pronto, e tenham cuidado com isso. Não ponham nunca as mãos nos olhos, no nariz, na cara, na boca, não coçem, não ponham as mãos na cara, lavem as mãos várias vezes ao dia, bem lavadas. Lavem a cara, pelo menos de manhã e à noite, e sempre que estiverem expostos a ambientes poluídos e com muitas pessoas à volta. O objetivo deste vídeo é alertar e avisar as pessoas de que a segunda vaga da doença Covid já começou. Já começou aonde? Nos lares. Nos lares, onde os idosos estão lá a abarrotar, porque em Portugal o governo não constrói lares para os pobres, para as pessoas idosas, para as pessoas deficientes, para os inválidos, para estarem bem instalados e serem bem cuidados. O governo em Portugal, os governos em Portugal não constroem lares para as pessoas pobres. Quem não tem dinheiro não pode ir para lares, ou vai para lares miseráveis e fica lá a abarrotar uns em cima dos outros. E claro, a proximidade física faz com que a doença passe. Além disso, os funcionários também não são altamente qualificados, não têm uma boa formação, não são bem educados e também não têm cuidado na vida pessoal e depois levam a doença para os lares e contaminam os desgraçados dos idosos. Portanto, a segunda vaga já começou nos lares, já está a matar pessoas no lar, já está a dezenas, centenas, milhares de pessoas nos lares, em Portugal e por todo o mundo. Portanto, o governo não faz nada, não constrói lares para oferecer lares a todas as pessoas idosas, deficientes, doentes, inválidas, para estarem instaladas em lares e serem bem cuidadas e terem boas condições de vida e de saúde nesses lares. Portanto, o governo não quer saber. Os governos acho que querem que as pessoas de facto morram, querem que os idosos morram. Eu acho que eles querem mesmo que os idosos morram. Sabem porquê? Porque eles não querem despagar as reformas, porque acham que a Segurança Social está em crise. Não tem dinheiro suficiente para pagar as reformas. Então, preferem matar os idosos. Matar os idosos, deixá-los morrer com doenças, com vírus e com outras, e com falta de tratamentos médicos adequados, falta de hospitais com condições de assistência médica adequada para salvar as pessoas. Deixam morrer as pessoas, deixam morrer os idosos, deixam morrer os doentes nos hospitais públicos em Portugal. E, portanto, eles querem que as pessoas morram para não pagar as reformas, para não terem despesas públicas a cuidar das pessoas nos hospitais públicos e nos hospitais públicos e privados, em todo lado. Não querem ter despesas com os idosos. E então estão a contaminá-los com o vírus para que eles morram. É lógico que vai estragar o negócio dos lares privados, que vão ficar sem doentes, sem idosos para cuidar. Enfim, não percebo. Acho que não sei se é isto, não sei se eles querem mesmo que as pessoas morram, ou são apenas incompetentes, atrasados culturais, políticos atrasados culturais, políticos egoístas, desumanos, que só se preocupam com a barriga deles e com o bem-estar deles e que não querem saber, que de facto não cumprem o dever deles, que é cuidar do povo, que é cuidar de quem mais precisa, que é cuidar dos pobres, que é cuidar dos idosos, das crianças, dos jovens, dos trabalhadores, cuidar de todos, cuidar da vida. E eles deviam cuidar da vida humana, que é para isso que eles são governantes. Mas não, acho que não fazem. E então a segunda vaga já está a começar e vai crescer, vai ser uma vaga enorme, vai ter 30, 40, 50 metros de altura, milhares de metros de altura,
milhares de metros de altura, isto é, milhares de pessoas infectadas, quando as escolas a começar a abrir e os alunos voltarem à escola. Escolas com más instalações, corredores exíguos, milhares de alunos, de professores e de funcionários a cruzarem-se dos corredores para trás, para a frente, a sair todos ao mesmo toque, devia haver toques diferenciados para sair uns agora, outros logo, para não encherem os corredores de alunos e de professor ao mesmo tempo. Mas, calhar, não vão fazer isso. Não vão fazer horários e toques de entrada e de saída das salas de aula diferenciados, para evitar o congestionamento dos corredores em que as pessoas não têm para passarem, têm que andar aos encontrões umas às outras e, portanto, os jovens vão se infectar. Os jovens vão se infectar. Ninguém aguenta estar com uma máscara há muito tempo. Não consegue respirar, não se consegue respirar direito. O oxigênio começa a escassear, a cara começa a aquecer, a pessoa começa a ficar aflida. E acontece isso. E se não aliviar o nariz, para poder respirar com o nariz, não mesmo, baixar a máscara para baixo do nariz, eu não consigo, eu caio para o lado, asfixio, começo a sentir tonturas, falta de oxigênio no meu cérebro, e, portanto, tenho que aliviar a máscara. Se não aliviar a máscara, eu caio para o lado. Portanto, vejam o que é que vai acontecer. A criança já era um dia inteiro com uma máscara tapada a boca e o nariz. Isto é insuportável, isto é impossível. Ainda dizem que não vai haver aulas à distância, através das tecnologias que agora existem para poder comunicar à distância. Enfim, não percebo este governo, não percebo esta gente que nos governa, não percebo mesmo. Acho que eles não querem o bem das pessoas, acho que eles estão a querer fazer mal às pessoas, acho que isto parece intencional. E, portanto, agora imagine, os alunos chegam às escolas, contaminam-se uns aos outros e depois, aquilo é um polo de contaminação. As escolas vão ser, como os lares são, as escolas vão ser centros de contaminação. Os alunos trazem a doença da família para a escola. Da escola, contagiam outros alunos. E esses alunos voltam para casa e vão contagiar o pai, a mãe, os irmãos, os avós, os primos, os amigos, os tios, as tias, nas festas familiares, nos cafés, nos bares, nos ajuntamentos. Vão se juntar e como apanham a doença na escola, ou no outro lado qualquer, ou fora da escola, ou em qualquer outro ajuntamento, vão contaminar a família toda. O pai, a mãe, os irmãos, etc. Se morre a família, se está contaminado, vai contaminar essa criança vem para a escola e vai contaminar os outros colegas, e todas as pessoas que trabalham na escola, alunos, professores, funcionários, etc. Então aí não vai ser uma vaga, vai ser um mar morto, vai ser um tsunami, isto vai ser uma catástrofe. Aliás, nas epidemias, parece que passadas as segundas vagas são as que mais matam pessoas, são aquelas que matam muita gente, porque as pessoas parece que baixam a guarda, deixam de ter cuidados, acham que já passou, acham que não é perigoso, e, portanto, não se protegem, não se afastam, não se cuidam, e apanham a doença e morrem, ou adoecem gravemente e vão sofrer muito. Este é o governo que nós temos em Portugal. Governos que dizem que protegem as pessoas, que são humanos, socialistas, sociais, protetores da vida da saúde das pessoas. Não estou a ver como é que vão fazer isso. Eu acho que vai ser uma catástrofe. Devia haver aulas à distância, devia haver horários de entrada nas salas de aulas diferenciados, para não haver os corredores não estarem cheios, a abarrotar de alunos no passado os corredores era preciso empurrar alguém para poder passar num corredor. Pronto, pessoal. A doença vai aumentar, o número de pessoas infectadas vai aumentar. Tenham cuidado, não se aproximem das outras pessoas, nem que elas tenham máscara, não se aproximem. Mantenham a distância de 2 metros das outras pessoas. Lavem bem as mãos várias vezes ao dia, sempre que tocarem objetos comuns, telefones, computadores, etc., mesas que outras pessoas partilharam. Lavem as mãos, não ponham as mãos na cara, não coçem os olhos, o nariz, nada, a cara, não metam as mãos na boca, isso não serve de quê, obviamente, e, portanto, tenham cuidado e lavem as mãos, a cara várias vezes ao dia, pelo menos 2 vezes por dia, com água morna, e mantenham a distância.
a distância é a principal proteção contra esta doença. Não se aproxime de ninguém que não viva na vossa casa todos os dias com vocês. E digam às pessoas da vossa família, aos vossos pais, aos vossos filhos, aos vossos irmãos, aos vossos avós, a todas as pessoas da vossa família e dos vossos amigos, que sigam estas regras, que se afastem uns dos outros, que se afastem 2 metros no mínimo, não se aproximem, não falem muito tempo uns para os outros e andem sempre com máscara quando estão próximos de outras pessoas, sempre com máscara, porque sem a máscara, então é que a doença pode passar mesmo e vocês podem passar por um grande período de sofrimento das vossas vidas e morrer, porque esta doença mata e não tem cura. Mata porque ainda não tem cura, não há vacina, não se evita. Ainda há pessoas que se curam, mas há pessoas que morrem. Pessoal, sigam as regras, 2 metros afastados de outras pessoas, não se aproximem de ninguém, andem sempre com máscara, evitem os ajuntamentos, não se aproximem de ninguém. Sempre a 2 metros de distância de todas as pessoas, seja quem for. Senão vocês vão ser contaminados e vão apanhar a doença e vão passar a doença para os vossos familiares, para os vossos avós, para os vossos pais, para os vossos amigos, e muita gente vai morrer, como já está a morrer, com esta doença. Fiquem bem, cuidem-se, protejam-se a vocês próprios, protejam as outras pessoas, afastem-se na rua uns dos outros, afastem-se mesmo, não passem próximos uns dos outros, nos corredores, etc. Vocês afastem-se, porque o afastamento é a única forma de vocês não serem infectados e de evitarem até morrerem precocemente na vossa vida. Portanto, e desse modo também evitam espalhar a doença, passá-la para outras pessoas. Então, protegem-se a vocês próprios e protegem os outros, protegem a todos e permitem que a doença passe, acabe, seja erradicada e podemos voltar a uma vida normal o mais breve possível, a economia recupere, os empregos, o trabalho e tudo melhor. Pessoal, têm que cumprir as regras, senão isto vai ser uma tragédia para milhares, milhões de pessoas, como já está sendo noutros países por todo o mundo. Fiquem bem, até à próxima.